Olá, bem-vindo a Tudo sobre Bitcoins. Hoje estamos aqui para vos falar de um tema diferente, relacionado com o financiamento público. Isto porque depois de eu ter feito o vídeo sobre os impostos sobre Bitcoins, eu basicamente, enfim, as pessoas começaram-me a fazer algumas perguntas, sobre como é que eu vejo um futuro em que toda a gente usa Bitcoins e ninguém paga impostos e, portanto, se isso é possível. Eu venho-vos mostrar aqui neste vídeo, também com os conhecimentos que tive e que vos apresentei acerca do protocolo Bancor, que eu deixo aqui desde já a forma do Bancor visível. Para quem não viu o vídeo, vá ver esse vídeo primeiro, para depois compreender melhor o que é que eu vou falar aqui. Mas vou-vos dar aqui hoje dois exemplos públicos, um público e um semi-público, digamos assim. Esta forma de financiamento também pode ser adaptada para as empresas e outros projetos mais de desenvolvimento económico, privados, mas eu vou deixar isso para outro vídeo para não deixar este vídeo já muito extenso e, portanto, vamos aqui a falar apenas de financiamento público. Vou começar por um hospital, dar um exemplo de um hospital e depois falaremos sobre o banco alimentar. Portanto, vou aqui pôr uma fotografia. Este é o Hospital de Setúbal, que é o Hospital de São Bernardo, é público. Para quem conhece, portanto, o hospital é bonito, pintadinho, acho que vai sofrer obras agora nos próximos anos, mas há planos para isso. E a questão é a seguinte: como é que se pode financiar um hospital? Isto também serve para uma escola, para os bombeiros, tudo aquilo que seja um bem público que as pessoas dão valor. É claro que num país, num futuro em que as pessoas não paguem impostos, haja uma fuga generalizada, ou porque o país está pobre, as pessoas estão muito desempregadas, portanto não há impostos para pagar dívidas públicas, estádios de futebol, portanto aqueles exageros. Quem tiver dinheiro ainda vai querer naturalmente financiar os bens públicos necessários. Os hospitais, sem dúvida, porque as pessoas normalmente ficam doentes, uma vez ou outra, acabam por morrer normalmente doentes, infelizmente. Os bombeiros também vão financiar, porque basta ver as notícias dos últimos meses, há fogos e, portanto, as pessoas não vão querer que os seus bens, o sítio onde vivem, seja colocado em causa pelo fogo. E as escolas também, porque queremos que os nossos filhos tenham educação, os netos também, portanto, eu acho que as pessoas, mesmo que não haja um imposto, a palavra imposto significa mesmo isso, é obrigatório, é imposto sobre as pessoas, vai haver pessoas a contribuir voluntariamente para os bens públicos, para os serviços públicos. Então vou dar o exemplo com o hospital, mas isto depois vocês podem adaptar facilmente para os bombeiros, para as escolas e outros serviços com utilidade pública de facto. Não vai servir é para pagar estádios de futebol, pronto, para isso não vai servir, mas os adeptos que paguem, os adeptos que quem gosta de futebol, se quer ter estádios modernos, que paguem, portanto, também o poderão fazer, mas já é um bocadinho mais rebuscado, portanto, não vou por aí. Neste vídeo, não falarei disso. Então vamos aqui imaginar o Hospital de São Bernardo, para dar um exemplo, e depois já agora, para quem gostar deste vídeo e quem perceber a ideia, peço-vos que partilhem com pessoas que conheçam que trabalham lá, neste ou noutro hospital, enfermeiros, médicos, porque depois mais tarde ou mais cedo pode chegar alguém que conhece bem a direção do hospital e passa este vídeo também para a direção, para que o quanto antes a direção possa implementar estas ideias, ou pelo menos estudar, conhecer, e depois se não o fizer, depois já é com eles, já é problema deles, já não é por falta de informação ou falta de ideias. Portanto, eu estou a dar a ideia, ou partilhar a ideia, faço mais que a minha obrigação, ou a minha obrigação enquanto cidadão, também não... Enfim, se tenho esta informação, se tenho este conhecimento, por que não fazê-lo chegar a quem pode tomar decisões e tirar partido destes conhecimentos? Bem, então como é que isto funciona? Só recapitulando o Bancor, portanto, o preço da moeda, o preço atual, tem a ver com as reservas que lá estão, cá em cima, eu estou a mexer o rato, mas vocês não veem o rato a mexer. Prontos. Lá em cima daquela fórmula, temos as reservas, portanto, quando é criada a moeda nova, são colocadas reservas, por exemplo, em Ethereum ou Bitcoin, e depois aumenta também o supply, que é a quantidade de moeda em circulação existente, e temos uma constante, o CRR é uma constante que diz ali, constante de reserva. Pronto. Não interessa muito a constante, é sempre igual, é uma constante, está tudo dito. O que interessa realmente é que quando queremos moeda nova, temos que colocar reservas, aumenta o supply. Quando vendemos, destruímos a moeda, baixa a reserva e baixa o supply. Portanto, o preço é calculado assim. Então, se o hospital criar a sua própria moeda, por exemplo, pode-se chamar Hospital de São Bernardo, ou HSB, que é também a sigla do hospital, é como é conhecido também. O token HSB, criado, por exemplo, no Bancor, vamos usar o exemplo do Bancor, podia ser em Ethereum, mas seria um bocadinho diferente. Vamos usar o Bancor, que eu gostei muito do Bancor, e é por isso que estou a dar este exemplo com o Bancor. O que é que o banco faz? O banco. Bancor, vem uma palavra banco à cabeça. Nem gosto muito do nome por causa disso, mas enfim, não tem nada a ver com bancos, é uma coisa muito melhor, é um upgrade à banca. Em vez do hospital ir, por exemplo, à banca financiar-se, não é?
depois tem que ser pago, portanto não vale a pena e tem que pagar juros, portanto é uma patetice. O que é que o hospital faz? Cria o seu próprio token, com o seu próprio nome, e injeta o primeiro capital, as primeiras reservas lá. Por exemplo, imaginem para um hospital, se calhar 100 mil euros não é nada. Ou, pronto, se acharem muito, 10 mil euros. E cria as primeiras moedas. Portanto, compra Ethereum ou Bitcoin, 10 mil euros de Bitcoin ou de Ethereum, e injeta na sua primeira moeda. E, portanto, o que é que está a fazer? A criar as primeiras ao melhor preço, ao preço mais barato. Porque ainda não existe nenhuma, portanto o preço começa abaixo. E guardas de reserva, ok? Porquê? Porque à medida que mais pessoas comprarem, as pessoas vão comprar para quê? É a forma de contribuírem. Portanto, se eu quero chegar ao hospital ou ao serviço público no geral de saúde e ser atendido hoje e não estar à espera um mês para ter uma consulta porque tenho uma gripe, passado um mês já morri, não é? Então não vale a pena esperar tanto. Desculpem o meu humor assim negro, não é? Ou para uma consulta qualquer, portanto, o que quer que seja, mesmo as urgências, portanto, a pessoa não quer estar lá à espera horas. Portanto, é interessante para as pessoas, e os ricos também não gostam de esperar. Já sei que vocês vão dizer, mas os ricos vão aos privados. Vão aos privados enquanto existirem privados, meus amigos, porque quando os bancos falirem, as grandes empresas, os grandes privados vão ter problemas, vão ser arrastados pela crise, e eu não sei se depois dessa crise existirão hospitais privados. E se isso forem os únicos a existir, porque ninguém paga impostos, vão ter lá pessoas desesperadas, pobres também, a tentar salvar os seus filhos, por exemplo, e pessoas que se calhar vão para lá com armas, para dizer, salve o meu filho, que no hospital público não dá. Portanto, os ricos não irão querer ir ao hospital privado nessas condições, porque então, chegam lá, estão lá pessoas armadas. Portanto, provavelmente num futuro sem impostos, o país será muito diferente e só haverá hospitais públicos. É o que eu imagino, mas depois logo se vê. Como é que será o futuro? Eu não sou bruxo nem adivinhador. Voltando aqui ao financiamento, o hospital fica com, portanto, cria as primeiras moedas, fica com essas reservas e deve conservá-las. E porquê? Porque é uma forma de financiamento a longo prazo. E depois as pessoas, como eu, ou qualquer pessoa que queira contribuir para o sistema do hospital, para que o hospital funcione, vai comprar moeda. E ao comprar moeda está a valorizar a moeda. Okay? Eu compro, estou a criar nova moeda, estou lá a colocar reservas, valoriza a moeda toda. Também a que o hospital criou no início. Okay? Portanto, quanto mais criar, melhor. E depois, o que é que o hospital pode fazer para incentivar as pessoas a comprar esta moeda? Pode dar um prémio. Ou seja, pode dizer assim, quando vocês cá vierem, em vez de pagarem taxa moderadora com euros, se quiserem pagar com a nossa moeda, opcionalmente, a nossa moeda tem um desconto. Ou seja, o preço tem um desconto. Ou vale mais a nossa moeda. Imaginem que a cotação cá fora, nas exchanges, no preço da moeda, ou no Bancor, não precisa de exchange, está que um HSB, portanto uma moeda do hospital, vale 10 euros, equivalente a 10 euros. E lá no hospital vale mais 20%, por exemplo. Portanto, 20% serão mais 2 euros. Portanto, em vez de 10, valem 12 euros. Ora, eu sou incentivado a ter essa moeda, porque eu invisto cedo para comprar barato, e quando precisar de ir ao hospital, aquela moeda vale mais. Ou seja, eu poupo nas taxas moderadoras. Okay? Ou mesmo que já existam, para alguns serviços até se tenha que pagar o exame completo, sem taxa, porque o Estado não tem dinheiro, tem que se pagar o exame todo. Por exemplo, uma radiografia, outra coisa qualquer. Então, se eu tiver que pagar, mas com aquela moeda pago com desconto, eu sou incentivado a comprar hoje para usar amanhã. É uma espécie de poupança. Ou um seguro. Compro agora e quando eu precisar de ir ao hospital, eu tenho aquele desconto, e que eu disse 20%, mas pode ser 50%, pode ser 100%. Okay? Quem tiver aquele token, vai lá e troca pelo serviço e o hospital guarda nas suas reservas mais algum desse token. Porquê é que o hospital quer esses tokens para quê? Bem, pode pagar médicos com isso, pode fazer obras, porque de um dia para o outro, se o crescimento for exponencial por toda a cidade, ou aqui o hospital até é distrital, mais ou menos. Portanto, se muita gente dentro aqui só na cidade acho que são 100 mil habitantes, ou 120 mil, algo assim do género. Portanto, se muita gente utilizar esse token para ir ao hospital, rapidamente o token valoriza imenso. Portanto, a procura aumenta, o preço aumenta. E o hospital terá esse token com reservas de Ethereum ou de Bitcoin lá colocadas para contratar serviços externos, serviços de limpeza, de obras, enfim. Ou seja, o hospital vai se financiando com as pessoas, ok? E há essa promessa para as pessoas quando vão usar o hospital, então têm um benefício de pagar com aquela moeda. Isto é assim que funciona para o hospital, eu creio que disse tudo, mas depois podem surgir ideias em cima disto, né? Portanto, mais, eu falei em 20% de valorização, depois a administração do hospital, deste ou outro, fará as suas contas e encontrará os seus prémios, mas o objetivo é realmente estimular a população
a adquirir aquele token para um dia mais tarde, quando precisar. Portanto, agora estou bem, estou saudável, ou a pessoa está saudável, está com 20 anos, faz desporto, impecável, não precisa ir ao hospital. Mas se for pondo ali 10 euros por mês de parte, ou 5 euros de parte, a comprar aquele token, um dia, quando tiver 60, 70, começar a ter aqueles problemazitos, não é? Aquelas coisitas, aquelas maleitas, como se costuma dizer, então vai ao hospital, tem os tokens de parte e os tokens valem mais do que valerá a moeda corrente do país, seja uma criptomoeda ou não. Isto é uma ideia. Vamos passar então agora para o Banco Alimentar. Eu vou só aqui cortar aqui a minha imagem para beber um bocadinho de água. O Bancor ficar na mesma e o Banco Alimentar está aqui. Estou a tirar aqui o Bancor. Ok, permitam só beber um bocadinho de água, porque já falei um bocadinho. E é feito a beber água enquanto filme, portanto vamos aqui agora mostrar novamente a imagem. Cá está. O Banco Alimentar não é público, é que eu saiba, é uma associação ou uma cooperativa, algo do género. Eu não conheço bem o projeto, quer dizer, conheço de ir ao supermercado e estarem lá a fazer peditório, não é? Dos saquinhos. E tenho participado quando posso e quando acho que devo participar. O que é que o Banco Alimentar pode fazer? Bem, é a mesma coisa que para os hospitais, não é? Imita a sua própria moeda, põe lá uma reserva, talvez o Banco Alimentar tenha dificuldade em arranjar 100 mil euros, mas pode pôr com 10 mil, com 1000 euros já se consegue. Portanto, aquilo também não há de ser assim tão mal de recursos, não é? E o que é que acontece? Imagina o seguinte, eles criam a primeira, portanto ficam lá com uma reserva que ao princípio custa pouco, custa apenas 1000 euros ou 10 mil, que eles puderem, e quanto mais melhor, porque adquirem mais unidades monetárias. E depois as pessoas são incentivadas a comprar aquela moeda porquê? Eu, por exemplo, eu penso assim, ok, um dia a minha vida está boa, hoje está boa, está tranquila, mas se um dia eu tiver dificuldades, ficar desempregado, ficar na miséria, eu vou precisar do serviço do Banco Alimentar. Posso precisar, não é? Para me alimentar, para não passar fome, ou para alimentar a minha família. Então é muito diferente eu ir pedir ajuda, ou seja, mendigar à porta do Banco Alimentar ou das instituições que trabalham com eles e que distribuem os alimentos, porque eu até me sinto mal, não é? Em termos de ego e de autoestima é muito mal, mas se eu agora que estou bem investir todos os meses 10 euros na moeda deles, ou 5, eu que puder, como mais uma espécie de seguro também, eu estou a comprar uma coisa que um dia pode-me fazer falta. E depois, eu das duas uma, se não fizer falta, posso vender nas exchanges, ou trocar para outra coisa, resgatar o Ethereum que lá está, enfim. Mas, se eu precisar, eu vou ao Banco Alimentar e o Banco Alimentar diz-me assim, bem, se vieres com euros ou com moeda local, levas aqui os alimentos a um preço de desconto, a um preço especial, mas levas. Mas se trouxeres o nosso token, vale o dobro, por exemplo. Cada euro vale 2. Então, se eu estou à rasca, e depois tenho que provar que realmente estou à rasca, senão as pessoas iam lá às compras, em vez de ir ao supermercado, não é? Tenho que provar, olha, realmente estou desempregado, mas tenho aqui o vosso token, quero usar o vosso token em alimentos, vale o dobro. Imagina, eu em vez de ir ao supermercado gastar, imagina, numa semana, se calhar 100 euros, eu ali consigo gastar 50 em tokens deles e levo os alimentos para casa, ok? Porque estou carenciado desses alimentos. Isto é uma ideia muito interessante, muito gira, e incentiva as pessoas a fazer uma poupança no Banco Alimentar. Ok, eu penso, se um dia estiver desempregado, se não tiver apoio nenhum da família, dos amigos, porque também às vezes é chato, as pessoas nem sequer aos amigos pedem ajuda, porque sentem vergonha, não é? Vou ao Banco Alimentar e não vou lá pedir nada, não vou mendigar. Eu vou lá com um token que eu investi antes, trocar por uma coisa que agora me faz falta. Portanto, é bastante diferente, muda o paradigma completamente, em termos de psicológico, ok? Prontos, o que é que falta acrescentar aqui nesta ideia? Basicamente é isto. O Banco Alimentar depois, por sua vez, com as reservas que tem, pode usar as reservas para estender a sua rede, alugar armazéns, eventualmente até comprar alimentos, ok? Eventualmente comprar às grandes distribuidoras alimentos que está com escassez de recursos a dado momento, então pode o fazer, se não conseguir donativos ou que não sejam oferecidos em determinados momentos. E, portanto, o Banco Alimentar tem uma moeda própria que se valoriza e que pode usar aquela que criou inicialmente e depois também pode comprar mais, se quiser, em vez de estar a acumular euros. Eventualmente, algumas pessoas doam euros em dinheiro para a instituição. Em vez de os terem euros, que aquilo vai desvalorizando, podem comprar a sua própria, convertem em Bitcoin ou de Ethereum, compram mais da sua própria moeda, já a um preço mais alto, e têm de reservas para quê? Porque um dia que realmente, à medida que vai mais gente investindo, e portanto investindo numa espécie de seguro alimentar, digamos assim, é mesmo como um banco, aqui a palavra banco fará todo o sentido, passa a ter uma moeda, um token. Portanto, esta ideia, também é gira, acho que também seria interessante partilhar eu vou tentar partilhar no Facebook deles ou algo assim, mas vocês façam o mesmo, porque às vezes se for uma pessoa só a chateá-los, diz, publicidade e não sei o que, não vou ter tempo para ver um vídeo. Mas se forem vários, pode ser que as pessoas fiquem curiosas, percebam como é que funciona
Depois não precisam vir a mim perguntar como é que funciona. Eu não vou vender serviços de consultadoria. Não tenho tempo para isso. Mas vão ver o site do Bancor.network. Está lá a informação em português. O white paper está em português. Até posso deixar aqui na descrição o link para o white paper, na descrição deste vídeo. Portanto, eu não vos estou a vender nada. Estou-vos só a oferecer uma ideia ao Banco Alimentar e aos hospitais e aos outros serviços públicos de maneira geral. Desde que tenham autonomia na sua gestão, na sua administração. Não vejo problema nenhum na lei, nem nada do género. E se houver uma lei a proibir isto, então é porque o Estado não quer ajudar as pessoas. É porque o Estado está com vontade de favorecer apenas os interesses da banca, ou manter o status quo, a pobreza, como uma situação permanente. Portanto, não vejo o Estado, nem a geringonça, nem outro Estado, nem outro governo qualquer, outros partidos, a limitar a capacidade de ação destas instituições. Seria, enfim, as pessoas não iriam compreender isso. Acho eu. Acho que seria, portanto, um disparate. A ideia é esta, o Banco Alimentar autofinanciar-se criando a sua própria moeda, injetando lá algumas reservas, o que puder, pode ser 1000 euros, pode ser 10 mil, se tiver 100 mil ótimo, se tiver 1 milhão perfeito, significa que a instituição está muito bem. Não sei se o Presidente da Associação anda de BMW, se anda de Mercedes, se calhar alguns recursos não estão a ser canalizados para onde deviam, não sei, honestamente não sei, mas sei que há algumas IPSS, instituições em que algum dinheiro é mal gasto, ok? Não sei o caso desta, não estou a acusar o Banco Alimentar de o fazer. Mas, e talvez, portanto, se houver para um BMW de 50 mil euros ou mais, haverá com certeza para criar um fundo deste, para experimentar a tecnologia, para experimentar e depois promover, fazer uma campanha, em vez de eu ir ao supermercado, doar alimentos. Quer dizer, eu vou à internet, vejo um anúncio, ou estou em casa, as campanhas que passam na televisão para ajudar o Banco Alimentar, eu vou ali ao Bancor, com a minha carteira de Bancor, e compro o token deles. Tenho Ethereum, tenho Bitcoin, ou outra criptomoeda qualquer, coloco lá, recebo o token deles, fico com eles à espera que um dia precise. Se não precisar, e se me fizer falta dinheiro para outras coisas, posso vendê-lo, retiro o Ethereum e uso outras coisas. Portanto, é uma dinâmica muito maior em que cada pessoa coloca, digamos assim, o imposto naquilo que quer ajudar. Portanto, se eu tenho uma casa onde há florestas à volta, se calhar vou apostar em ajudar muito os bombeiros e comprar o token dos bombeiros. Vou tirar aqui agora a imagem do Banco Alimentar, porque já não faz falta, já não estou a falar do Banco Alimentar. Posso pôr aqui a forma do Bancor. Efetivamente é isso. Portanto, se eu vivo num sítio onde há risco de fogo, eu vou contribuir voluntariamente. Portanto, será uma contribuição e não um imposto para os bombeiros, para as escolas, porque eu quero ter filhos e quero que eles tenham uma boa educação. Portanto, se não houver uma escola aqui na comunidade, na minha cidade, ou no meu bairro, ou na freguesia, as pessoas que aqui estão vão estar interessadas em financiar a construção de uma escola. Se uma escola custar 5 milhões de euros, por exemplo, é capaz de ser menos, não sei. Nunca fiz essas contas. Facilmente, numa comunidade, portanto, numa freguesia em Setúbal, por exemplo, serão cá aí 20, 30 mil pessoas, ou mais. Entre 20 ou 30 mil pessoas, se um der 5, se um dá 10, em euros, facilmente, em pouco tempo, se consegue os 5 milhões. Portanto, em vez de cobrar o imposto, construir a escola e depois paga-se amanhã e paga-se juros à banca, vão as pessoas que estão no bairro, na freguesia, que precisam da escola, contribuindo hoje para um crowdfunding social. Se não chegar ao valor, depois então é devolvido. As pessoas voltam a... Não se constrói a escola e as pessoas devolvem o dinheiro. Portanto, será fácil o poder local, as autarquias, as juntas de freguesia, mesmo as autarquias, as câmaras, financiarem projetos maiores sem ter dinheiro, sem ir à banca. Portanto, a ideia é o mesmo. Isso é que eu chamei este vídeo ali, isto está ao contrário, o financiamento público, precisamente porque isto ajuda a desenvolver a economia local, portanto, também, diretamente, mas portanto, a desenvolver os serviços públicos, sem estarmos a pensar que a autarquia tem que se endividar. Não, as pessoas contribuem diretamente para a autarquia. Depois, naturalmente, se não pagam os impostos ao Estado por gastarem em autoestradas que não usam, em portagens que não usam, em rendas para a eletricidade que não se justificam, etc, etc. Aliás, fica aqui a promessa de fazer um vídeo sobre eletricidade. Será o próximo, talvez eu grave ainda hoje, sobre uma nova forma de pouparmos na conta de energia. Em Portugal, como é caro, é uma ideia que me parece que faz muito sentido. Infelizmente, o lobby da EDP e da REN poderá dificultar portanto, a implementação disto em Portugal. Mas ficará a ideia no próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido a este. O vídeo já vai longuíssimo. Espero que tenham gostado da ideia, porque eu não estou a falar de um imposto novo ou de pagar coisas novas. Estou a dizer, as pessoas deixam de pagar impostos ao Estado, ao país, em termos às finanças, porque podem fugir, podem ter um banco dentro do próprio bolso, como dizia o Obama. O Obama dizia sobre os bitcoins, ainda quando era presidente, que é horrível porque as pessoas vão ter um banco suíço no bolso. Cada pessoa pode ter o seu banco suíço no bolso.
É verdade, essa frase ficou famosa e de vez em quando. Eu ainda vou pôr essa frase aí num videozinho. Esse certo, são para aí de 3 ou 4 segundos, para vocês verem. É verdade, mas quer dizer, tem desvantagens, tem vantagens. Portanto, a sociedade tem que se adaptar à nova, esta tecnologia nova, traz novos desafios à governança, portanto, ao governo, às formas de governar o bem público, e temos que ser todos a adaptar-nos a ela. Não vale a pena proibir e dizer que não presta e que é mau, não. Nós é que nos temos que adaptar e eu acredito que no futuro vai estar tudo muito melhor, muito mais participativo, as pessoas vão participar nas ideias, vão debater as ideias, vão perceber porque é que é preciso uma escola, é preciso então vamos apoiar a escola, porque as pessoas não querem o futuro com os netos e os filhos ignorantes, burros, analfabetos, e, portanto, esse financiamento irá acontecer de forma direta. Portanto, uma democracia mais participativa, financiamento direto das pessoas para os projetos públicos. Muito obrigado mais uma vez. Se gostaram, façam gosto, partilhem também com os vossos amigos. A informação que tem valor é sobre bitcoins, tem naturalmente o valor que queremos dar. Muito obrigado e até um próximo vídeo.